Jó capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Porque Deus confirmou esta palavra? Porque muitas pessoas ainda nos dias de hoje não acreditam naquilo que eu falei da palavra de Deus, que existem legiões que estão nas regiões celestiais, que estão governando estados, cidades, bairros, né? Que estão ali trabalhando, fazendo aquele arrumadinho deles para tentar destruir famílias, para tentar destruir cidades, estados, países, pessoas. E estes grupos, a Bíblia vai dizer, né, que já existiam lá no céu. Pois quando Deus estava lá no céu, estava lá os anjos reunidos, a Bíblia fala de uma rebeldia de Lúcifer, que quis ser mais do que Deus, repetindo o que eu já falei aqui. E como ele quis ser igual a Deus, ele deixou a soberba entrar no seu coração, a arrogância de não querer ser sujeito a Deus, ver Deus brilhar, ver Deus ser adorado, ver Deus ser glorificado, ver os anjos todos ali adorando ao Senhor, e ele se sentiu incomodado com aquilo, porque isso já existe desde os tempos antigos. Existem pessoas que não conseguem ver o brilho do outro e se alegrar com isso. Existem pessoas que se verem o outro brilhando ficam com raiva, ficam chateados, ficam ali irritados. Esses são filhos de Satanás, porque tem o mesmo princípio do pai, né? O Satanás, ele tem esse princípio de ser um ser maldoso, um ser que não quer ver o outro brilhar, um ser que não quer ver o outro bem, um ser que não quer ver o outro crescer, ser engrandecido, no caso de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que é Deus vendo aquela rebelião, porque Deus de tudo sabe. Deus expulsou do céu ele e todos os anjos que estavam ali junto com ele naquela rebelião. Amém? E ele assim lançou sobre os ares, sobre a terra. E aí você vai dizer: eu não acredito que existe Satanás. Eita, mas ela fala de Satanás, esse nome Satanás é feio, ou eu não gosto desse nome. É um problema seu. Mas a Bíblia vai dizer aqui no livro de Jó que no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também com ele Satanás. Então ele existe ou não? A palavra de Deus está falando que veio no meio dos anjos ali, no meio dos filhos de Deus, veio ali Satanás. E então Satanás, ele fala, ele existe. Ele perguntou ao Senhor. Aliás, então perguntou o Senhor, que está escrito em letra maiúscula, dando honras e glórias a Deus. Então perguntou o Senhor a Satanás, que está escrito com letra minúscula, porque ele é e sempre será um derrotado. O nome dele na Bíblia é escrito com letras minúsculas, mas o nome Senhor, o nome Deus, é escrito com letras grandes, letras de forma, letras maiúsculas. Ou seja, para diferenciar, para que alguém que não entende a diferença possa compreender que maior é Deus do que o inimigo. Amém? Então Deus, o Senhor, né, perguntou ali a Satanás de onde ele estava vindo. Disse assim: de onde vens? Jó capítulo 1, verso 7. Pode acompanhar na sua Bíblia, se duvidar aqui da pastora, porque para muitos eu não falo nada, mas eu prego Bíblia. Muitos pensam que eu estou aqui para brincar. Jó capítulo 1, verso 7, parte B. Satanás respondeu ao Senhor e disse: de onde vem? Perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha que bicho audacioso. Aonde ele está? Mostrando aqui na Bíblia: na terra, passeando. Deus, ele confirmou essa palavra
você joga para ele entra dentro da sua casa, ele destrói seu casamento, ele entra na sua vida, que você dá lugar, porque ele está na terra, rodeando, está na terra, andando. Então, a Bíblia, por ela si mesma, ela se explica. Eu estava falando no início do culto algo que Deus botou no meu coração, porque eu não tinha plano de pregar isso, não planejei, não estudei, não fiz rascunho, não fiz nenhum tipo de programação, mas o Espírito Santo me guiou para estar falando sobre isso hoje. Não sei o motivo, mas o Senhor quer tratar nesta noite. O Senhor quer tratar nessa noite. Aí o Senhor está dizendo aqui que ele perguntou a Satanás, né, de onde ele vinha. E aqui ele está dizendo, eu vim, né, eu estava rodeando a terra e passeando por ela. Então a Bíblia mesmo, irmãos, ela explica aquilo que o homem não quer aceitar, não quer entender, não quer achar que é verdade. Ah, Satanás não existe, ah, inferno não existe, isso é invenção, essa história de que eu tenho que ser cristão, eu tenho que ser crente, eu tenho que ir para a igreja, como a pastora falou no início do culto, servir a Deus, ser servo do Senhor, né? Mas a Bíblia mesmo vai falar que o inimigo, ele estava ali rodeando e passeando na terra. E o Senhor perguntou ainda mais a ele, dizendo assim, observaste o meu servo Jó? Então, o crente, ele tem que servir ou não? Olha, Deus confirmando mais uma palavra. Eu comecei esse culto hoje dizendo que as pessoas têm que entender que Deus não fez ela robô, que Deus fez ela pessoas que têm o livre-arbítrio de servir a Deus ou servir a Satanás, né? Não falei com essas palavras, mas agora, já que a Bíblia me respalda que existe Satanás, eu já posso usar esse nome. Aí, eu comecei o culto dizendo que Deus lhe dá o livre-arbítrio de servir a Deus ou servir ao mundo. Eu usei o termo mundo, o termo bebida, eu usei o termo drogas, eu usei o termo sua liberdade, mas agora Deus está falando na Bíblia que esta liberdade, ela é de Satanás. E aqui a Bíblia está dizendo que Satanás estava ali, rodeando a terra, passeando, e o Senhor perguntou a ele, observaste meu servo? Então, se naquela época Deus já chamou Jó, um homem reto, temente, justo e íntegro, de servo, é porque Deus, ele sabia o coração de Jó, que o servia, ele louvava, ele o adorava, ele o amava, ele orava. Então o servo é aquela pessoa que está na condição de serviço ao Senhor. Você não tem como ser servo se você não serve. Se você não quer ir à igreja, não quer ler a Bíblia, não quer louvar, não quer pregar, não quer evangelizar, não quer fazer nada, então você não está na condição de servo. Mas a Bíblia vai dizer também que Jesus falou no início da mensagem aqui, eu tinha falado que Jesus falou, não vos chamo mais servo, porque eu não quero só ser seu servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu vos chamo de amigo, também falei isso, que Jesus falou que além de o crente ser servo, mas os apóstolos não eram só servo, era amigo, porque sabia para onde Jesus ia. Jesus ia para Galileia, vamos comigo, aí eles iam. Aí Jesus dizia assim, peraí, vamos sentar aqui, todo mundo que eu vou multiplicar pães e peixes, vai fazer ali aquele milagre, dava comida a todos, conversava com todos. Então Jesus era íntimo do povo, da multidão que o servia, e ele já não chamava eles de servo, mas chamava de amigo. Mas a Bíblia vai dizer aqui que Deus, observando ali a Jó, né, que tinha de tudo, era rico, cheio de formosura, de riqueza, fartura, família, gados, bens, fazendas, tinha honra, tinha respeito, né? Porque quem tem dinheiro, todo mundo honra, respeita, e aquela bajulação. Mas se você ler o livro de Jó completo, que eu já li várias vezes, eu descobri que teve amigos de Jó, que quando ele estava lá na pindaíba, vamos dizer assim, modo de falar, do popular, quando ele estava na miséria, quando ele estava ali na derrota, na vida precária, eles ignoraram, eles começaram a achar que Jó estava em pecado. E quando as pessoas não olham para mim, para você e te julgam e dizem, só pode estar assim a vida dela, porque ela deve estar em
pecado. Mas a Bíblia vai dizer que Jó não estava em pecado. Jó, ele estava sendo tentado por Satanás, com a permissão de Deus, estava passando uma luta, uma dificuldade, um processo. As pessoas têm que entender que Deus permite na vida do crente passar processos de aprendizado, processos de crescimento. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma igreja que não enche, às vezes é uma pessoa que está passando por luta no casamento, às vezes é uma pessoa que tem um filho doente. Aí o povo diz, isso é pecado. Não, Deus está permitindo que esse filho esteja doente para aproximar mais ela de Deus, para ela orar mais, para ela buscar. E você não sabe, meu irmão, o processo que Deus tem na vida de cada um. É necessário aprender a respeitar a vida de cada um, os processos de cada um. O plano que Deus tem na vida de cada um pertence a Deus e a Ele. As pessoas têm que entender que Deus, desde antigamente, Ele começa a tratar na vida dos seus servos de forma diferente. E qual era o pecado de Jó? A Bíblia vai dizer que Jó era um homem justo, íntegro e honesto diante de Deus. Mas Satanás resolveu, aleluia, ele resolveu cirandar a vida de Jó. Mas para tocar na vida de Jó, precisaria pedir permissão. Porque o diabo, para tocar na minha e na tua vida, tem que pedir permissão à autoridade maior, no reino espiritual que é Deus. E a Bíblia vai dizer que ele chegou para Deus e ele disse para Deus, né? Deus olhando para ele disse assim: observaste meu servo Jó? Primeiro Deus perguntou: observaste, posso pregar? Observaste meu servo Jó? Porque ninguém ia na terra semelhante a ele. Deus estava orgulhoso de Jó. Deus estava feliz de ver Jó fazendo tudo, né, de bom para ele. Aí Deus disse: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra. Ó, Deus falou para Satanás: ninguém há na terra semelhante a Jó. Eita, aleluia. Quem diria que Deus olhasse para mim e dissesse: observaste minha serva Patrícia? Ninguém há no mundo como ela. Isso é um elogio da parte de Deus, né? Embora eu não quero não. Eu não quero não, porque logo mais Deus permitiu Satanás tomar tudo de Jó. Então ninguém quer ser Jó. Não vamos ser hipócritas de dizer: eu quero ser Jó. Queria um elogio, né? Dizer: olha, meu servo é temente, é justo, é íntegro, tal, então. Por quê? Para muitos, eu e você não valemos nada. A pessoa diz que você é isso e aquilo outro. Mas Deus, sabendo a intimidade, o seu ir, o seu vir, as suas abnegações, as suas renúncias, né? Deus sabe quem é você diante dele. Aí Deus, só Ele pode lhe justificar. Somente Deus pode lhe dizer quem você é e quem você não é. Porque só Ele conhece, na verdade, entre quatro paredes, no seu interior, no seu íntimo, só Deus conhece a vida de cada um. Então Deus, conhecendo a vida de Jó, disse a ele, ao inimigo, assim: tu observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha, não tinha nem semelhança com Jó. Ninguém parecia um pouquinho na santidade com Jó, né? Aí Deus completou: homem reto e íntegro e reto. Aliás, íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas eu sou crente, o mal não vem. Vem, minha filha. Vem tanta cantada, vem tanta investida, vem tanta conversinha. O mal e a tentação vem, mas cabe a mim e a você aceitar ou rejeitar. Porque o prato, Satanás manda, mas ele manda um prato recheado, bonito. Porque ele não vai vir com duas pontas, ele não vai vir vestido de vermelho, de preto para assombrar, não. Ele vem disfarçado, né? No loiro de olhos azuis, ele vem disfarçado no morenão, ele vem disfarçado num homem cheio de cultura ou numa mulher bonita para destruir seu casamento. Vem disfarçado num emprego bom que dá muito dinheiro e que aos poucos vai te afastar do Senhor. Vem disfarçado de quando você tem que fazer uma escolha, né? E você acaba escolhendo algo que desagrada a Deus. Aí você vai entender que o inimigo, ele não vem mostrando quem realmente ele é, mas ele vem disfarçado de algo. Mas voltando aqui para a palavra, Deus vai falar que Satanás respondeu ao Senhor. Satanás com letra minúscula. Mais uma vez eu vou aqui fazer essa observação.
ao Senhor, com letras maiúsculas, Senhor, porque nem se compara esses dois nomes. Então, aí porventura, Satanás respondeu ao Senhor assim: Jó, debalde teme a Deus? Foi afrontoso. Debalde, vamos ver no dicionário, significa mais ou menos assim: Jó em vão serviu a Deus? Ou seja, Jó debalde teme ao Senhor, Jó em vão teme? Ele quis afrontar a Deus, falando que Jó tinha motivos para estar servindo a Deus, porque Deus tinha o enchido de fartura e de bens, porque Deus tinha o enchido de coisas maravilhosas, tinha dado a ele uma família linda, tinha dado a ele gados, riquezas, casas, né? Como muitas pessoas aí têm. Só que aí Satanás não estava feliz de ver Jó feliz, porque o inimigo não fica feliz vendo um homem e uma mulher de Deus abençoado, tendo tudo o que queria. Jó era um homem realizado, né? Vamos assim dizer. Jó era um homem realizado, porque uma pessoa que tem tudo na vida financeira, abençoada, família abençoada, área sentimental, bem casado, né? Tinha sua família, suas filhas, tinha, digamos, uma vida invejável. Digamos, Jó tinha uma vida admirável para todos que estavam ali naquela época. Então Satanás falou para Deus: muda as crianças, por favor. Estou filmando, para não estar atrapalhando. Guarda esse copinho. Satanás disse para Deus que era em vão, que não era em vão a Jó estar servindo a Deus. Ou seja, ele tinha dado a ele tudo. Então ele usou essa estratégia para querer fazer com que Deus permitisse que ele, o inimigo, tocasse na vida de Jó. Mas a Bíblia vai dizer que Deus conhecendo, porque, irmão, Deus conhece meu coração e teu coração. Ele sabe nossas fraquezas, nossas forças. Ele sabe nosso limite, nossa limitação está diante do Senhor. Então Deus permitiu, aleluia, que Satanás tocasse na vida de Jó. Aí Deus, sabendo quem era Jó, disse: jamais, eu conheço o meu servo, digamos assim, né? Vamos fazer aqui uma conjectura, que Deus olhou para Satanás e disse: coitado, ele está pensando que se eu tirar as coisas de Jó, ele está pensando que Jó vai se virar contra mim. Eu sei quem é Jó. O Jó, ele me serve desde assim, conjecturalmente falando. Ele vai dizer assim: Jó não vai de jeito nenhum deixar de me adorar. E Deus, conhecendo o coração de Jó, para não demorar muito aqui na palavra, a Bíblia vai dizer, né? Você pode fazer uma leitura do livro de Jó completo. A Bíblia vai dizer que Jó passou pela prova, meu irmão. Passou coisas que hoje nenhum crente quer passar. Passou luta, passou doença, passou necessidade e começou a ficar todo cheio de úlcera e sua pele ficou toda cheia de bolhas, as bolhas estouravam, escorria secreção, era dor, era coceira, era ardência, era sofrimento. Ele começou a secar e começou a ficar magro e começou a passar dificuldade. Os amigos se afastaram, porque ninguém é amigo de ninguém quando está na doença. Muito se afasta e já começou a feder e os amigos ficavam de longe e ficavam cochichando: olha, isso aí é porque ele está em pecado, isso aí é porque, olha, ele está sendo amaldiçoado por Deus, olha, Jó está nesse estado. Começaram a julgar Jó. Eliabe, Abinadab e Elifaz começaram ali a dizer: Jó só pode ter pecado contra Deus. E começaram a falar. A Bíblia vai dizer que Jó em tudo suportou. E tudo suportou sem murmurar, né? Aí a Bíblia vai falar aqui no capítulo 5, para você ver que eu não estou mentindo. Elifaz exorta Jó a que busque a Deus. Vai buscar Deus, Jó. Tu está assim doente, é porque tu não busca, né? Muitos que dizem isso. A igreja não está, dela não encheu, porque ela não é uma mulher de Deus. Ela não busca Deus. Ah, fulano não tem dinheiro, porque ela não sei o quê. Irmãos, as pessoas só sabem julgar a vida do outro. Julgaram a vida de Jó. Elifaz julgou, disse assim: Jó vai buscar Deus. Ó. A Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, tinha dito que Jó era um homem íntegro, justo e reto. Como é que esse homem não buscava Deus? Deus não disse que Jó estava em pecado. Deus não disse que Jó estava errado. Deus disse que Jó era reto, mas mesmo assim Deus permitiu que Satanás fosse lá e tocasse nos bens de Jó, mas para que tivesse um desfecho interessante, para que no final de tudo Deus provasse
tudo, mas ele ficou firme, porque muitas vezes as coisas só acontecem por causa de permissão de Deus, para que Deus mostre a todos os nossos inimigos que Ele é conosco. Muitas coisas que passam na minha vida, eu creio, é Deus querendo mais para frente mostrar para todos: eu sou com ela, tá vendo? Eu tirei isso dela, ela ficou de pé. Eu tirei aquilo dela, ela ficou de pé. Eu deixei assim, ela continuou. Porque Deus sabe quem nós somos, meu irmão. Deus sabe que nós somos para Ele. Para muitos nós não temos valor, mas para o nosso Deus grande é o valor. Porque o Senhor sabe da nossa capacidade e também da nossa incapacidade. E a Bíblia vai dizer, voltando para a mensagem, que Jó foi ali acusado de impiedade no livro de Jó, capítulo 15, por Elifaz. A Bíblia vai dizer também que os amigos de Jó zombaram dele, aqui no livro de Jó, capítulo 16, verso 20, está aqui grifado, que eu já preguei essa mensagem em outra igreja, está aqui. Os meus amigos zombaram de mim, mas os meus olhos se desfazem lágrimas diante de Deus. Ó, Jó falando. Os amigos estavam o quê? Dizendo coisas mal a respeito de Jó. Bildade descreve a sorte do perverso. Está aqui, verso 18, capítulo 18. Aí no verso capítulo 19 vai dizer assim o título: Jó, embora sofrendo, sabe que seu Redentor vive. Né? Então Jó, mesmo sofrendo, ele sabia: Deus está comigo, meu Redentor vive. Eu perdi casa, perdi família, a fazenda pegou fogo, meus filhos morreram queimados, mas eu sei que meu Redentor vive. Aqui no livro de Jó, capítulo 19, verso 25. Está grifado aqui na minha Bíblia assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele não disse nem: por fim vai me tirar dessa, por fim vai me livrar dessa. Não, ele não quis saber de si próprio. Ele não quis saber: por fim Deus vai me curar. Não, ele só quis saber: por fim Deus se levantará sobre a terra. Ou seja, por fim Deus vai destruir essa terra e vai nos dar uma nova terra, uma terra gloriosa, os céus preparados para os seus, para os santos, para os justos, para os honestos, para aqueles que buscam a presença do Senhor. Foi isso que Jó quis dizer. E a mulher de Jó? Aí a Bíblia vai dizer que ela aproveitou da fraqueza de Jó e disse: homem, amaldiçoa este teu Deus e morre. Porque não é todo mundo, irmão, que está do nosso lado que vai aguentar a nossa prova, não. Às vezes tem homens crentes que não aguentam a prova que Deus bota na vida dele, da mulher dele, e às vezes ele deixa até a esposa. Nem todo mundo está preparado para o teu chamado. Eu mesmo sou prova disso. O homem que eu casei não estava preparado para o meu chamado. Não estava, não queria, não quis, fugiu. Tem pessoas que preferem o mundo e Deus dá a liberdade para cada um seguir o que quer. Deus não fez ninguém roubou. E Deus também deu a liberdade à mulher de Jó. Ela disse: amaldiçoe seu Deus e morre, porque ele está dando certo, mas não. Eu já estou cansado de cuidar de tu. Conjecturando, estou falando, não está escrito. Mas ela disse: amaldiçoe esse seu Deus e morre. Então, por essa frase, amaldiçoa esse teu Deus e morre, podemos ver aqui uma mulher cansada de cuidar, de limpar as feridas, de talvez, de dar banho, talvez, de estar ali no caminho com Jó sofrendo. Porque quando ele estava bem, jovem, rico, tinha filho, estava tudo bom. Muitos casamentos é assim: quando a mulher está novinha, bonitinha, cheirosinha, ou quando o homem está assim, é tudo bom. Mas basta vir uma doença, pronto. Aí já não quer mais estar perto, aí já não quer mais ajudar, aí prefere ir embora, aí prefere deixar a casa, e entre outras questões. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo com tudo isso, Jó permaneceu firme na luta, na dor. A Bíblia vai dizer que ele orou pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Aí no verso 12 de Jó 42 vai dizer que Deus abençoou o Senhor, com letras maiúsculas, o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter cerca de 14.000 ovelhas,
6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Jemima, o da outra Késia e o da terceira Queren Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu a herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos, aos filhos dos seus filhos e até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dia. Sabe o que quer dizer? Ei, Deus tem a solução para a tua vida. Aquilo que estava morto, Deus faz ressuscitar. Jó perdeu tudo. Jó perdeu filho, filhas, gados, ovelhas, e Deus restituiu em dobro tudo quanto ele tinha perdido, e depois ainda viveu mais 140 anos, ou seja, o curou, o restaurou, o levantou, o abençoou, mostrou para todos que não ia ser para a morte, mostrou para todos que ainda ia viver, mostrou para todos que pensavam que ele estava em pecado, que ele não estava em pecado, deu vida a ele, deu abundância a ele, fez ele crescer, fez ele viver abundante, e depois de velho, farto de dias, foi que Jó veio a morrer. Essa história, ela é perfeita. Esta mensagem de Jó, ela é perfeita. Jó disse aqui no verso 42: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Será que você pode